Bom dia, amadas. Hoje nós vamos dar continuidade à história do início do ministério de Samuel. E Samuel, ele é chamado e abençoado por Deus. E em contraste com a condenação profética do episódio anterior, esta passagem relata que Samuel recebeu o chamado para o serviço e a bênção diretamente de Deus, né? Isso que nós vamos ver que o próprio Deus, ele chamou Samuel e ele abençoou, né? Ele confirmou Samuel como sacerdote, né? Ele inicia já comentando que a palavra do Senhor era ela rara naqueles dias. Isso aponta para a distância espiritual de Israel, mostrando que sem a fidelidade do povo e dos sacerdotes, as revelações de Deus se tornam escassas, né? A raridade das visões na ausência da fidelidade. E, e como eu sempre digo, sempre que nós estivermos analisando o texto, né, conversando, extraindo alguma coisa, né, vendo aquilo que Deus quer nos dizer, sempre, sempre traga para você, sempre traga para você, para a sua família, né? Sempre pensando no que eu posso melhorar, né? Como que eu posso absorver aquilo, como que eu posso, né, colocar em prática o que tá sendo referido ali, porque isso é para nós, irmãos, isso é para a gente olhar, para nós extrairmos o aprendizado e para nós colocarmos em prática na nossa vida, né? Na nossa vida, na vida dos nossos, né? Nós não podemos pensar que serve para fulano, serve para Beltrano. Antes de servir para ele, serve para nós. Devemos aplicar em nós. Então ele já inicia no primeiro versículo, falando que naquela época a palavra do Senhor era rara. As visões não eram frequentes. Por quê? Porque o povo, os sacerdotes, a liderança, todos estavam afastados da palavra de Deus. Então, quando nós estamos afastados da palavra de Deus, apesar do Senhor falar, porque muitas das vezes, se nós formos lá, a gente vê que o Senhor, ele nos fala, né, através da natureza, através da criação, né? E muitas vezes a gente não entende, mas precisamos entender o que está falando para nós, Hebreus 1, versículo 1 e 2. Eu só coloquei o principal do versículo aqui para nós, mas o versículo 1 e 2 ele fala que, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, agora, nos últimos dias, tem falado através de seu Filho. Havendo Deus falado de muitas maneiras, né? Ele agora está nos falando através de seu Filho. Obrigado, amada, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, Deus falou pelo Filho, a quem tem constituído o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Lembra como nós sempre comentamos, nós sempre falamos que toda a
palavra de Deus, todas, sem exceção, apontam para Cristo. Sempre, sempre, sempre. E quando o Senhor Jesus veio, que ele iniciou o seu ministério, em Mateus 13, o Senhor falando que havendo, perdão, por isso lhes falou por parábolas. Por isso lhes falou por parábolas. Mateus 13, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. Para que eles não entendessem. A importância de nós estarmos atentos ao que o Senhor tem para falar. A importância de nós procurarmos ouvir a voz do Senhor. Essa é a importância. Porque nós precisamos entender que hoje o Senhor está nos falando através do seu Filho. Não que a palavra esteja rara, mas está direcionada. E nós, muitas vezes, não estamos compreendendo, entendendo, não estamos abertos para isso. E interessante, amados, que a iniciativa sempre é do Senhor. A iniciativa de Deus em falar conosco, em falar com o seu povo. Olha, mesmo em tempo de escuridão espiritual em Israel, Deus tomou uma iniciativa de falar com Samuel, demonstrando a sua graça em revelar a sua vontade. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: eis-me aqui. Interessante, amados, que sempre que o Senhor fala conosco, ele fala de uma forma que nós entendemos. Quando o Senhor chama Samuel, ele entendeu que ele estava chamando. Depois ele entendeu que era o Senhor e orientou Samuel. Mas olha que interessante o que a palavra de Deus fala. Hebreus 3, de 7 ao 8. O que na maioria das vezes tem acontecido conosco e com os nossos. Nós temos endurecido nosso coração. E não temos ouvido a voz do Senhor. Por isso a palavra do Senhor fala para nós em Hebreus 3, 7, 8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração para aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Abra o seu coração para a palavra do Senhor. Abra o seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer em você e através de você. João 10, 27.
uma passagem também bastante conhecida. O Senhor fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, quando o Senhor falar, nós precisamos ouvir, entender. Ele sempre vai falar de uma forma que nós entendamos. E nós precisamos ser obedientes ao chamado do Senhor. Precisamos ouvir. Estar atento, observando, tendo sensibilidade espiritual para ouvirmos a voz de Deus. Samuel, inicialmente, amados, ele não reconheceu a voz do Senhor, mas com a orientação de Eli, ele aprende a escutar e responder ao Senhor. Isso mostra a importância, amados, de sensibilidade espiritual e também a importância da orientação de líderes piedosos, líderes que se seguem ao Senhor, que conhecem a palavra, que já tiveram, têm experiência com o Senhor. Como quando nós ouvimos, né? O pastor Lucas lá falando, a gente nota o conhecimento, a experiência, a intimidade. Então é importante a gente ter essa sensibilidade. O versículo 8 e 9 do nosso texto fala que então ele entendeu que o Senhor chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel, vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Fala, Senhor, o teu servo te ouve. Amados irmãos, nos arremetemos para João 8, 47. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Ele diz que quem é de Deus ouve a sua voz. Quem é de Deus ouve a sua voz. Somos do Senhor, não somos, amados. Apocalipse 3:20 fala que o Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, Ele está à porta, batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Apocalipse 3:20. Eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sempre é nosso Deus que toma iniciativa. O Senhor, no capítulo anterior, falou com Eli. Nesse capítulo, ele chamou Samuel. Todos os dias, Ele está nos chamando, nos mostrando a sua vontade, nos mostrando o que Ele requer de nós.
nos orientando na sua palavra. Porque o chamado do Senhor, nosso Deus, é para o serviço. Nós somos chamados para servir. Deus não apenas fala com Samuel, mas o chama para um propósito específico. Samuel é escolhido para ser o profeta e transmitir a mensagem de Deus ao povo, amados. Assim como eu e você somos chamados. O versículo 10 fala que então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, o teu servo ouve. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Mas nós precisamos entender que há diversas funções, né? Eu gosto muito da comparação que o apóstolo faz com relação ao corpo humano, né? São muitos membros, mas cada um tem uma função específica. Então, quando nós lemos lá em Efésios 4:11, Efésios 4:11, o Senhor fala que Ele mesmo, o Senhor mesmo, é quem tem nos capacitado. E Ele chama cada um como lhe aprouver. A um Ele chama para profeta, para apóstolo. Então o Senhor, Ele chama conforme o teu querer, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, cada um tem o seu chamado. O que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas das vezes nós temos, não sei se mania, mas nós ficamos fazendo comparações. Não, 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 não. Não faça isso. Você tem um chamado específico. E o seu chamado pode não ser o chamado dessa outra pessoa. Mas você tem um chamado específico. Nós fomos chamados para servir. Agora, todos nós, todos, temos uma santa vocação. 2 Timóteo 1:9 garante isso para nós. Fala que Ele nos chamou, ou melhor, que Ele nos salvou, Cristo, e nos chamou para uma santa vocação. Você é vocacionado. Não existe esse detalhe de que eu não dou conta, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Não, 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 não. O Senhor nos chamou para uma santa vocação.
nos chamou, irmão. É Ele. Mesmo que falou com Samuel lá no passado. É o que tem falado conosco hoje. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, ou antes da fundação do mundo, algumas traduções. Agora, o que eu e você precisamos ter quando entendemos o chamado, sabemos que estamos aqui para serviço, para o serviço do Senhor, nós precisamos ter coragem, irmãos, coragem de proclamar a palavra de Deus, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, sejam difíceis. Deus revela a Samuel, amados, uma mensagem dura. E aí revela a destruição da casa de Eli. A coragem de Samuel em proclamar essa verdade, mesmo sendo jovem, reflete a importância da obediência à palavra de Deus. 1 Samuel 3, o versículo 18, está falando isso daí para nós. Então Samuel, ele chama Samuel, expõe tudo ali e pede para que ele não conheça nada do que o Senhor havia lhe falar. Ele pede para que não se possa esconder nada. Então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. E disse ele, depois de ouvir tudo, Senhor, faça o que bem parecer aos teus olhos. Ele é o Senhor. Versículo 18. Ele diz, esse mesmo. Obrigado, amada. Então, Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse ele, é o Senhor. Faça o que bem lhe aprouver. Nota que nos versículos anteriores, amado, fala que que Samuel, ele amanheceu, ele foi cuidar das coisas e ele não procurou Eli rapidamente, ele não procurou. Porque era uma notícia que com certeza ele não gostaria de dar para o sacerdote. Mas às vezes nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter coragem. Atos 20, versículo 27. A palavra de Deus nos fala que nunca deixei
de vos anunciar todo o conselho de Deus, todos os desígnios do Senhor. Não podemos, independente de qual seja a mensagem, ela deve ser dada, ela deve ser falada, ela deve ser dita. Então, quando Paulo está dizendo isso, é porque ninguém poderia cobrar isso dele. Foi algo que ele sempre esteve no seu coração e ele obedeceu. Ele obedeceu. Então ele nunca deixou. E nós também. Nós também não podemos negligenciar isso. Assim como Paulo lá reunido com a igreja fez essa declaração, nós também não podemos deixar. E olha o que Paulo fala para Timóteo. Em 2 Timóteo 4:2. Timóteo também um jovem pregador, criado desde a sua infância na palavra do Senhor, conhecedor da palavra. Mas Paulo orienta Timóteo, fala assim para ele: olha, meu filho, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Às vezes a pessoa não quer, às vezes o filho da gente não quer ouvir. Não quer. Mas é necessário. É necessário. Às vezes nós não queremos falar, mas é necessário. Não podemos não podemos deixar de falar, de pregar, de mostrar. Porque Lucas 11:28, o Senhor Deus está dizendo que antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra e aguardam no seu coração. Então nós precisamos falar, nós precisamos mostrar, demonstrar, nós precisamos testemunhar com as nossas ações, aquilo que temos aprendido. Lucas 11:28. Bem-aventurado. Aquele que ouve a palavra do Senhor e aguarda. Sabe por que nós precisamos falar e precisamos guardar, irmão? Porque o Senhor nosso Deus, Ele rejeita a injustiça, irmãos. Ele rejeita o pecado, a transgressão, o endurecimento de coração. Os juízos do Senhor sobre a casa de Eli, devido à desobediência de seus filhos, mostra que Deus é justo e não tolera o pecado contínuo, especialmente daqueles que ocupam cargos ou funções de liderança espiritual. Principalmente porque
porque levam outros a pecarem e a se prostituírem diante do Senhor. Então, versículo 13, voltando um pouquinho, do capítulo 3, fala que porque já lhe disse que julgar tua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Olha só, amados. Ele conhecia, sabia o que estava acontecendo, mas não teve atitude, não tomou atitude. Tantas vezes nós também não tomamos a atitude devida diante do pecado, amados. Quantas vezes nós nos calamos, tantas vezes fechamos os nossos olhos, viramos a nossa cabeça, fazemos de conta que não é conosco. Hebreus 12, 29 fala que nosso Deus é um Deus consumidor, é fogo consumidor. Não devemos brincar de ser crente. Precisamos agir diante do pecado. Não podemos, a palavra fugiu, mas não é ter comunhão, mas a gente concordar com o que está sendo feito. Não podemos. Vai doer, mas precisamos corrigir. Eu lembrei agora de um episódio com meu filho. A gente sempre conversa com... Sempre. Nós, nessa época, estávamos todos em casa e nós fazíamos semanalmente o culto doméstico, né? Eu sei que é bem provável que você sabe bem do que eu estou falando. Nós tirávamos um dia da semana, à noite, para reunirmos a família e estudarmos a palavra, e ali a gente... era um momento que os meninos tinham a oportunidade de expor, de falar, qualquer coisa que eles quisessem. E especificamente nesse dia nós falamos sobre a mentira. Quem é o pai da mentira? Que não se deve mentir de forma alguma, para esconder nada. Sempre a verdade precisa prevalecer. Porque o pai da mentira é o diabo. Ele desde o princípio engana, ele desde o princípio mente, desangride. Nós pegamos, minha esposa descobriu que nosso menino mentiu. Nessa época ele já era jovem, já muito maior que eu, um pouco violento. Eu falei para ela, amor, nós falamos que iríamos corrigir. Precisamos corrigir. Não podemos deixar passar batido. Vai você ou vou eu? Ela falou, vai você. Eu levei meu filho para o quarto, fechei a porta, conversei com ele e corrigi. Irmãos, eu confesso que eu chorei mais que ele.
mas valeu a pena. Valeu a pena porque toda vez que ele mentir novamente, ele vai lembrar desse episódio. Ficou gravado na mente dele, no coração dele. E a mentira desagrada a Deus. Então nós não podemos. Sei que você tem também as suas experiências, né? Nós não podemos nos calar, nós não podemos virar para o rosto, nós não podemos fazer com que nada está acontecendo. Precisa resolver. Precisa resolver. Não podemos deixar as coisas acontecerem de qualquer forma. Deus está de olho, Deus está cuidando, Deus está observando. Quando nós agimos como o Senhor espera de nós, fazendo a vontade dEle, o Senhor, Ele nos mostra o que Ele quer de nós. Porque mesmo em meio à corrupção, mesmo em meio a tudo que estava acontecendo com o povo longe de Deus, e com certeza, né, por causa dos sacerdotes, dos filhos estarem longe do Senhor, o povo estava longe do Senhor. O Senhor estabelece Samuel ali como um profeta. Após ouvir e obedecer à voz de Deus, Samuel é reconhecido por todo Israel como profeta. E isso marca o início do seu ministério. Ainda jovem, ainda jovem. Versículos 18 e 20 fala que crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Somos profetas. Profetas do Senhor. E a função do profeta é declarar, é falar, é expor a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor tem falado. E por que nós temos que agir assim? Efésios 4:12 nos auxilia nesse entendimento. Precisamos ter isso com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, do qual eu e você somos membros. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha, amados. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Segundo Coríntios 1:20 fala que todas as promessas do Senhor
de se cumprir. Vai terminar na forma correta, conforme Deus tem preparado. E mais uma vez eu quero reforçar com você. 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12, 28, amados. A palavra do Senhor nos ensina que há uns, pois Deus na igreja, primeiramente como apóstolos. Bem aqui para mim, ler o versículo para nós finalizarmos. 1 Coríntios 12, 28 fala que há uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. E aí ele continua falando para nós: porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou todos operadores de milagres, que é o 29, né? O 30, tem todos dons de curar, falam todas as línguas, interpretam todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Muitas vezes a gente olha o outro, vê aquela pessoa que Deus usa para a cura. Você fala, poxa, mas eu não cura. Muitas das vezes o seu chamado é outro, o seu dom é outro. Nem todo mundo cura, às vezes você vai chamar a intercessão. As pessoas foram chamadas. Você olha assim e fala, puxa, mas eu queria ser não tem nenhum dom de expor a palavra de Deus de uma forma tão clara, tão objetiva, as pessoas nos entendem. Puxa, que profeta fantástico. Mas talvez esse não seja o seu chamado. Não se expõe a palavra com você vê que a pessoa não tem autoridade na explicação, no entendimento da palavra, mestre na palavra. Puxa vida, eu não consigo. Talvez também não seja o seu chamado. Mas procure com zelo o seu dom. Procure com zelo. Porque o Senhor, Ele se revela através de seus servos. Deus continua a se revelar a Israel através de Samuel, mostrando que a comunicação da sua vontade é feita por meio dos seus servos. Olha como finaliza, irmãos. Como finaliza o nosso capítulo de estudo de hoje. Continuou o Senhor a aparecer por quanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Deus se revela através de nós. Quando nós expomos a palavra do Senhor para aquele que precisa ouvir, essa situação está agindo, amado. Deus está se revelando ali. A pessoa vai entender o agir de Deus na vida dela. Mas o que nós precisamos? Duas aplicações para hoje, para nós praticarmos. Primeiro,
estar sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Amados, precisamos ter comunhão com o Senhor. Para ouvir a voz do Senhor, precisamos ter comunhão com o Senhor. Assim como Samuel precisou ser ensinado a ouvir a voz de Deus, nós também devemos cultivar um coração sensível através da oração e estudo da palavra do Senhor, para discernir o que o Senhor deseja falar lá conosco. O que Ele fala comigo pode não ser o mesmo que fala com você. Ele pode precisar de você de uma outra forma. Agora precisamos estar em comunhão com Ele para ouvirmos e entendermos e aí sim praticar a sua vontade. E quando nós ouvimos, nós entendemos que precisamos, aí sim. Em segundo lugar, precisamos ter coragem para proclamar a verdade. Precisamos ter coragem. E não era fácil no passado, hoje também não tem sido fácil. Porque as pessoas têm argumentos fortíssimos para defender o pecado na vida delas. Fortíssimos. Mas olha, Deus chamou Samuel para tomar uma mensagem difícil. E hoje nós somos chamados para ter a mesma coragem de compartilhar a verdade de Deus. Mesmo em meio à oposição. Mesmo em meio às circunstâncias desafiadoras. Mas quando nós estamos ungidos com o Espírito Santo na nossa vida, a palavra de Deus fala que a gente não deve se preocupar, nem deve dizer. Porque o mesmo Espírito falará através de mim e de você. Tenha sensibilidade, irmãos. Tenha sensibilidade. Diariamente busque. Eu quero mais uma vez te incentivar, caso você não tenha ainda assistido a Forja. Esse filme fala muito aos nossos corações. Ele mostra essa sensibilidade para ouvir, para entender e para praticar. Então, muitos ensinamentos ao perdão. E se você ainda não viu, eu não vou atrapalhar da escola, mas você perdoa e faz o que o Senhor requer que você faça. Vidas são transformadas. Deus quer nos usar. Assim como usou Samuel. E os irmãos verão o que Deus fará ao povo através de Samuel. Ele quer te usar. Ele quer me usar. Então somente precisamos estar sensíveis à palavra do Senhor. Isso. Obrigado, amada, como sempre. Obrigado. Esse mesmo, esse é o filme. Esse é o filme. Esteja sensível, irmãos. E tenha coragem. Lembrando que a palavra de Deus fala que aquilo que nós necessitamos, precisamos pedir ao Senhor. Às vezes nos falta força. Às vezes nos falta ânimo. Às vezes nos falta coragem. Mas eu quero te incentivar a pedir isso ao Senhor. Porque a palavra fala que todo aquele que pede, recebe. Todo que bate, abrir-se-vos-á.
todo aquele que procura, achará. Então, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê essa sensibilidade, que o Senhor, acima de tudo, nos dê coragem para tomar as decisões corretas, nos momentos corretos e agir de forma correta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado, amadas, por esse privilégio que é, logo pela manhã, poder meditar na palavra do Senhor juntamente com vocês. Se alguém quiser nos auxiliar, fazer alguma colocação, algum versículo que lhe chamou mais atenção, algo que Deus falou ao seu coração, nós ainda temos alguns minutinhos. Fica à vontade, minha querida. Fica à vontade. Antes da oração ainda podemos ter alguns minutinhos. Maravilhoso estudo, seu Antônio. Realmente, assim, eu vejo que o Senhor, ele tem pressa, ele nos chama, ele tem pressa. E você trouxe a palavra de uma forma tão, assim, esclarecedora, né, para a gente refletir. Muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. E a gente não se comparar, né, que é o que você falou. Às vezes a gente foi chamado para algo e a gente quer se comparar com a vida do outro. E realmente o Senhor vai usar cada um na sua individualidade, né? Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Então, muito bom. Hoje as crianças colaboraram aqui, consegui ir colocando os versículos que eles dormiram aqui, tão quietinho, deu tudo certo. Que bom. Mas gratidão, seu Antônio. Obrigado, amada. Fica muito mais didático, né? Assim, como você tem feito, né? Nos auxiliando dessa forma, é muito bom mesmo, viu? Que Deus continue te abençoando e capacitando, minha querida. Amados, vamos estar. Assim, irmã Creide, por favor, pode participar, minha querida. Obrigada por esse estudo maravilhoso. Irmão, eu fiquei encantada aqui com algumas partes que, quando o irmão estava falando aí, parecia que você estava lendo o que eu escrevi aqui. Exatamente as mesmas palavras que o Senhor tinha falado para mim, você falou. Eu falei, meu pai, eu fiquei assim encantada. Só compartilhando esse detalhe. O Espírito é o mesmo, irmã. Né? Isso só esclarece como o Senhor é maravilhoso, né? Vamos orar então, amadas. Maiara, você comentou que os meninos estão de boa hoje? Hoje eles estão Ora tudo para nós dormindo. então, por favor. Oro. Vocês estão ouvindo bem? Que eu tô com o fone só para ver se eu tiro. Ou se tá dando certo. Tá bom. Eu estou te ouvindo bem. Então vou ficar com o foninho mesmo. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado, obrigada, Senhor, por mais uma manhã. Queremos te agradecer, Pai, por esse estudo, uma palavra tão esclarecedora, uma palavra que vem realmente nos fazer refletir, que vem realmente nos incentivar a ter comunhão, a ter intimidade, relacionamento contigo. Porque realmente para ouvirmos a tua voz, para termos o discernimento, para realmente compreendermos quando é o Senhor falando conosco, isso vai vir realmente através de intimidade e relacionamento. Assim como Samuel, ali no primeiro momento, quando o Senhor o chamou, ele não entendeu que era o Senhor chamando. Por vezes nós estamos distraídos, por vezes nós estamos tendo pouco tempo de oração, pouco tempo de comunhão, por vezes nós não estamos ainda talvez amadurecendo na nossa caminhada cristã, amadurecendo na nossa caminhada na fé, e realmente com a maturidade as coisas vão ficando mais claras, e nós pedimos, Pai, para que o Senhor realmente nos dê discernimento, Senhor, entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, essa sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Ti, Pai, para que realmente a gente possa cumprir o nosso chamado aqui na terra. Nós cremos que o Senhor tem um chamado, um propósito, um plano especial para a vida de cada um. E que nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente ir revelando ao coração de cada um aqui, para quem ainda está com
alguma confusão, ainda não tem clareza do que, como o Senhor quer usar cada um de nós, que nesse dia de hoje, Pai, o Senhor realmente possa destravar no mundo espiritual, que a gente possa ter compreensão, que o Senhor possa revelar aos nossos corações o chamado de cada um, que o Senhor realmente possa, nós te pedimos que o Senhor conecte as pessoas certas na nossa vida, que realmente aquelas que precisam sair da nossa vida, que elas realmente possam sair das nossas vidas. Às vezes a gente está presos em ambientes que não fazem sentido, estamos presos a pessoas que não fazem mais sentido nessa fase da nossa vida, às vezes estamos presos em hábitos que não fazem sentido mais para a nossa vida, às vezes estamos presos em pecados que não convêm, e nós queremos, Pai, pedir que o Senhor nos ajude nessa jornada, nessa caminhada, que realmente nós entregamos a nossa vida a Ti, nos purificando, nos santificando, consagrando tudo a Ti, Pai. A nossa casa, a nossa família, as nossas vidas, as nossas empresas, os nossos negócios, e declaramos, Pai, que nós servimos a Ti. Declaro que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Declaramos que nós servimos ao Senhor, que nós queremos ser usados por Ti, Pai. Declaramos que nós queremos realmente viver de acordo com os Teus propósitos. Então, nós te pedimos, Pai, alinhe o nosso coração ao Teu. Realmente alinhe o nosso coração com o Teu, Pai. E realmente nos tire de escravidão. Por vezes nós já fomos libertos da escravidão quando nós aceitamos Jesus, mas por vezes apesar de estarmos libertos, nós ainda estamos com a mente escrava, com a mente de escravidão, com aquela mente do Egito. E nós te pedimos, Pai, que essa mente de Egito saia da nossa vida, para que realmente a gente possa proclamar o reino de Deus, e que realmente a gente possa ser embaixadores do reino de Deus, que realmente nós possamos ser aqueles que proclamam, aqueles que através da nossa vida o Seu nome seja exaltado, o Seu nome seja glorificado, que realmente, Pai, nós possamos ser aqueles que as pessoas olham para a nossa vida e elas falam que vida maravilhosa, que casamento maravilhoso, que trabalho maravilhoso, e que as pessoas possam ver através de nós, das nossas ações, das nossas atitudes, o Seu nome sendo exaltado, o Seu nome sendo glorificado, e que realmente pessoas possam se converter a Ti, que pessoas possam, através do nosso agir, através da forma com que nós levamos a nossa vida, elas possam também se interessar e querer conhecer o que nós fazemos. E a verdade é que o que nós fazemos é que nós buscamos a Ti, Senhor. Que nós estamos numa caminhada de andar em santidade. Então, Pai, nós Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse dia de hoje, por essa palavra, e que o Senhor vai falando aos nossos corações ao longo do dia sobre o nosso chamado. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, minha querida. Deus abençoe. Bom dia a todos, irmãs. Deus abençoe. Amém. Viu? Bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia, gente. Amém.